Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. A velha de cadeira de rodas. Olá, aqui é a Roberta e eu estou escrevendo de São Paulo. Vim contar uma história que aconteceu comigo e com a minha mãe quando eu tinha 7 anos e ela estava grávida de 6 meses da minha irmã caçula. Entre o fim dos anos 70 e o começo dos anos 80, o meu avô era corretor de imóveis aqui na capital, mas ele também fazia corretagem de imóveis para alugar em Cananéia, litoral sul de São Paulo. Para quem não sabe, Cananéia foi o primeiro povoado do Brasil, antes mesmo da fundação de São Vicente. Então, é uma cidade histórica, com quase 500 anos, e que passou por todos os períodos da colonização do Brasil. Para ter o que mostrar para possíveis clientes de São Paulo, o meu avô carregava um álbum de fotos de pontos turísticos, praças, a igreja, o mar, essas coisas que ele mesmo tinha tirado. Várias dessas fotos tinham vultos e nítidos. Perto da praça do Canhão do Martim Afonso de Souza, tinha uma rua só para pedestres, com vários bancos, postinhos de luz, canteiros de plantas. Era uma dessas ruas onde a cidade se reunia. As crianças andavam de bicicleta e tudo mais. Porque era larga e como não podia passar carro ali, era bastante seguro para as famílias. Uma das fotos dessa rua mostrava um menino com um agasalho cor de vinho, desses que tem a blusa e a calça da mesma cor, e o menino estava em pé, bem no meio de um postinho de luz. Era branco, com cabelo castanho, mais ou menos uns 13 anos. A história que meu avô contava é que um dia, mostrando o álbum para conhecidos da cidade, uma mulher começou a chorar quando viu essa foto e disse que era o filho dela, que tinha morrido e sido enterrado com aquela roupa que ele gostava muito. Também tinha uma agência do Banco Itaú nessa rua, e no muro desse banco dava para ver 3 vultos de pessoas escravizadas sentadas no chão, acorrentadas. Tinha uma foto do mar e aparecia um chapéu desses antigos, tipo coco, na altura de uma pessoa. Só que só apareceu o chapéu, não tinha o resto do corpo, como se fosse alguém olhando o mar. Tinha a foto de um cavalo atravessando algumas árvores. Essas são as que eu lembro, porque também tinha muita foto em que não aparecia nada. Mas, infelizmente, não sabemos onde o álbum está. Rodou de mão em mão na família. Continuando, o meu tio e padrinho, irmão mais novo do meu pai, nunca gostou de morar em São Paulo e se mudou com a minha madrinha e os 3 filhos para uma dessas casas que meu avô alugava. Era o fim de 1980, tenho certeza do ano, porque quando nós fomos para lá passar as férias de fim de ano, eu tinha acabado de completar 7 anos. E minha mãe já estava com barriga, sendo que a minha irmã nasceu em março de 1981. Hoje somos em 5 irmãos. Então, na época, foram meus pais e 4 crianças, entre 7 e 12 anos, para lá. A casa dos meus tios era uma casa colonial, muito antiga, relativamente grande e com um alpendre por toda a volta dela. Então, você imagina uma casa com uma varanda coberta que dá a volta nela toda e com grama em todo o terreno. Era uma pequena chácara, na realidade. Então, não tinha casas perto. Inclusive, a porta da casa ficava escancarada porque era seguro. Só tinha uma casinha bem pequena no terreno, que era do caseiro e de sua esposa. Um casal muito bonzinho e que gostava da criançada. De dia a gente corria pelas ruas de terra, brincava do lado de fora, andava de bicicleta, mas à noite era muito angustiante ficar dentro de casa, mesmo com toda a agitação. Não dava para entender bem o que era, mas a casa tinha móveis escuros e antigos, e os barulhos que ela fazia me deixavam em estado de alerta o tempo todo.
Eu tentava passar o máximo de tempo fora da casa, mas, ao mesmo tempo, sendo criança, também não tinha coragem de dizer para ninguém que tinha medo. Especialmente porque eu fui uma criança muito assustada por natureza e tudo me dava medo. Mas aquela casa tinha algo mais, sabe? Tinha uma atmosfera densa, pesada, os cantos escuros pareciam mais sombrios, a torneira da cozinha pingava, cachorros graniam à noite, então eu estava sempre muito tensa dentro da casa. E se tinha que usar o banheiro, por exemplo, entrava e saía correndo, tentando ficar o mínimo de tempo sozinha. Para piorar, nessa casa tinha vivido uma mulher que acabou ficando presa a uma cadeira de rodas ainda muito jovem e morreu velha na casa. Havia um retrato dela na cadeira de rodas, ainda jovem, e pelas roupas eu acho que devia ser do começo do século XX. Eu não sei porquê, mas uma das minhas primas era apaixonada por aquele retrato. Corria abraçada com aquele bendito pela casa toda e pela alpendre, toda risonha. E eu morria de medo, lembrando que todos éramos crianças pequenas e, sinceramente, não sei o porquê de uma criança gostar de um retrato daqueles. A mulher estava séria na foto. Não tinha nenhum traço de alegria naquele retrato. O mais esquisito é que ninguém da família do meu tio parecia se incomodar com aquela criança obcecada pelo retrato de uma mulher morta, que ninguém da família conhecia. Conforme eu comentei no episódio 338, a minha mãe frequentava um centro kardecista quando eu era criança e ela tinha um costume de fazer a gente rezar na hora de dormir. Então, seguindo seu costume, em uma noite, quando deu a hora das crianças irem para a cama, ela juntou a criançada na sala, todo mundo fez uma roda, fechamos os olhos e começamos a rezar. Uma das minhas primas estava só de calcinha e se sentou cobrindo o corpo com lençol, deixando os bracinhos de fora, com as mãos juntas para rezar. E minha mãe disse depois que, quando estávamos rezando, ela viu o lençol subir um pouco, como se tivessem 2 dedos em pinça, puxando o lençol para cima, e depois caiu de novo. Para entender o que eu vou contar, eu vou ter que explicar rapidamente a distribuição da casa. Tinha 2 portas de entrada, uma que dava direto na sala, numa ponta da casa, e outra que dava na cozinha, na outra ponta, com um corredor ligando esses 2 extremos da casa. Então, se você olhasse da porta da sala, conseguiria ver a cozinha e a outra porta lá no fundo. Tinha 3 quartos, todos à direita. A porta do primeiro ficava na sala e a do último quarto dentro da cozinha. Pode parecer esquisito para algumas pessoas ter um quarto que dá direto na sala e outro na cozinha, mas isso era comum nas casas antigas, especialmente nessas muito velhas. À esquerda ficava a sala, o banheiro e a cozinha. Esse quarto da cozinha tinha 3 camas. Encostado na janela, dormia meu irmão do meio, com 10 anos, na cama do meio, o meu irmão mais velho, com 12 anos, e na parede com a porta, ligando com a cozinha, minha mãe e eu dividíamos a mesma cama. Se você olhasse da porta desse quarto para o corredor, ia ver primeiro um armário de louças e depois a geladeira, encostada no batente que separava a cozinha do corredor. Numa noite, quando já estávamos todos dormindo, adultos e crianças, e a casa toda apagada, a minha mãe e eu acordamos com um barulho de rangido. Um rangido bem lento e compassado, que ficava se repetindo. Ficamos prestando atenção e não conseguimos entender o que era. E minha mãe perguntou baixinho para o meu irmão mais velho, na cama ao lado: "Mauro, você está ouvindo esse barulho?" E meu irmão respondeu dormindo: "É a velha da cadeira de rodas, enganchando na geladeira." A essa altura, eu, que já era medrosa, estava bem assustada. Ainda mais porque a minha mãe também parecia assustada. Então, resolvemos olhar pela porta do quarto e ver o que era. Fomos nós 2, devagarinho, colocamos só a cabeça para fora e olhamos na direção do rangido que vinha do corredor. O que vimos nesse momento me arrepia até hoje. Estou arrepiada agora, só de lembrar. Pelo corredor, vindo
bem devagar, e já no limiar entre o corredor e a entrada da cozinha, nós vimos, vindo na nossa direção, a velha da cadeira de rodas, com o rosto enrugado, os cabelos brancos e desgrenhados, empurrando as rodas da cadeira com as mãos. Mas o mais assustador, o mais horrível, é que a cadeira não estava no chão. Ela vinha pelo alto, com a cabeça quase encostando no teto. E ainda assim, as rodas rangiam cada vez que ela girava com as mãos. Então, eu fiz a única coisa possível. Eu dei um grito, corri para a cama e me cobri com o lençol, simplesmente apavorada. Minha mãe também ficou muito assustada. Lembro que ela se levantou e acendeu a luz. No fim, o impacto dessa visão tinha sido tão grande para mim que eu não lembro de quase nada depois disso. Só sei que eu não dormi mais na casa até o dia em que fomos embora. Fiquei dormindo na casa dos caseiros até o último dia e nunca mais voltamos para lá. Um tempo depois, meus tios se mudaram, mas não sei dizer se eles presenciaram alguma coisa por lá ou eles apenas entregaram a casa. Bom, e esse foi o meu relato. Obrigada por ler. Roberta do céu, eu que agradeço esse relato que eu estou lendo. Sexta-feira 13, às 22h16, sozinha em casa. Muito obrigada por me passar esse medo. Nunca gostei de velórios e enterros, e até hoje, se eu puder evitar, eu evito. Isso porque há uma energia muito pesada nesses locais, e também pelo fato de eu ter tido umas experiências bem ruins. Experiências essas que atribuo ao fato da minha mediunidade, que na época não era desenvolvida. Vou lhes contar uma dessas experiências. Eu tinha uma vizinha que virou minha amiga. Ela sofria muito com o marido, que era alcoólatra. Ele trabalhava, não deixava faltar nada para ela e para os filhos, mas era extremamente grosso. A tratava muito mal. Eu até preferia receber ela na minha casa do que ir na dela. Justamente por isso. Embora ele nunca tenha me ofendido ou tratado mal. Daí ele adoeceu. Ele estava com cirrose e, devido a ser fumante há muitos anos, ele também estava com complicações pulmonares. Ficou internado por muito tempo, sofreu muito, até falecer. Nessa época eu já havia me mudado de perto deles. A minha amiga, a esposa dele, não tinha parentes aqui, nem a mãe dela veio para o velório. Então ela me pediu muito para acompanhá-la. Não tive como dizer não. Bom, aí eu fui ao velório e ao enterro. Foi um custo muito grande ficar até o final de tudo. Fui para casa acabada. O que aconteceu nos dias seguintes foi que eu fui piorando de um jeito. Eu já não conseguia fazer mais nada. Até que eu caí de cama. Era uma falta de ar terrível. Eu só dormia com 2 ou 3 travesseiros, quase sentada. Nessa época eu tinha telefone fixo e essa amiga me ligou. Com muita dificuldade me levantei e atendi. Ela começou a falar do marido falecido, a contar detalhes dos últimos dias dele no hospital. Comecei a chorar, passar mal quando ela me disse que ele só dormia com a parte da cabeceira da cama do hospital levantada por causa da falta de ar. Era exatamente tudo o que eu estava sentindo. Nessa época, meu filho mais velho estava com 14 anos. Lembro-me que contei tudo para ele, chorando. E no mesmo dia fui no Alvorada Cristã, um centro kardecista aqui da cidade. Contei tudo o que estava acontecendo e saí de lá totalmente normal. Bom, e esse relato foi enviado pela Josiane Freire, de Santa Isabel, São Paulo. Muito obrigada, Josiane. Tenho outro relato verídico para contar. Esse foi realmente muito estranho. E antes que digam que foi uma paralisia do sono, afirmo com toda certeza que não foi. Um detalhe me fez excluir definitivamente essa hipótese. Eu estava dormindo e de repente acordei, ou pelo menos eu pensei que tivesse acordado, e me levantei. Abri a porta e fui para fora da casa, para a varanda. Só que eu não andava normalmente. Eu estava estranha, leve. Parecia que eu flutuava rente ao chão. Olhei tudo lá fora e tinha muita neblina. Foi aí que eu pensei: o que eu estou fazendo aqui fora a essa hora? Por que eu vim parar aqui?
Então me virei para entrar e perto da porta tinha um vitrô, que era da cozinha. No beiral desse vitrô, algo brilhou com um pouco reflexo da luz do poste. E eu olhei o que era. Olhei de pertinho. Era uma medalhinha, daquelas de time, que vem em um cordãozinho preto, que vende em feirinhas, camelôs. Era de um dos meus filhos. Então eu entrei, ainda sentindo minhas pernas estranhas. Pareciam adormecidas, sei lá, e que eu não senti o chão. Quando cheguei na sala, nesse dia, eu dormi no colchão de casal no chão, que a gente colocava às vezes para assistir filme com meus filhos. Aí eu me vi deitada nesse colchão. Na hora eu pensei, eu morri. E me abaixei perto do colchão. Nesse momento eu acordei, totalmente sem ar, engasgada, sei lá. Tossi, meu coração estava acelerado e me lembrando de exatamente tudo. Claro que nem dormi mais, né? Eram umas 4 e pouco da madrugada. Daí eu me lembrei do detalhe da medalhinha no vitrô e fui rápido lá fora olhar. E realmente ela estava lá. Fiquei chocada. E esse foi mais um relato da Josiane Freire. Gente, que coisa estranha, né? Ela fala que o nome do relato é Desdobramento. Tem pessoas que têm esse dom de sair do corpo enquanto dorme. Imagina o susto, né, de você ver seu corpo ali. Nossa, a primeira coisa que vem na cabeça é que morreu mesmo, né? Deve ser desesperador. Tem pessoas, já ouvi falar, né, de pessoas que conseguem entrar nesse tipo de transe, de sair do corpo. Tem que ter muita calma. Tem vários vídeos no YouTube aí ensinando a fazer... tem outro nome pra isso, esqueci o nome aqui. E eu já assisti alguns, né? Aí você tem que deitar no lugar calmo, aí controla a respiração, tem toda uma técnica, só que anda longe de eu conseguir entrar nesse transe, né? Viagem astral. Engraçado, sabe, que querendo ou não, por mais que a pessoa seja agitada, como eu sou muito agitada, então a técnica da respiração te deixa um pouco relaxada, né? E aí pensar que não, você tá ali perdendo o domínio dos seus pensamentos. Rapaz, nessa hora, quando eu percebo que eu tô com um pensamento longe, assim, me dá um susto tão grande, tipo, que eu estou perdendo o controle sobre mim. E eu não gosto de perder o controle, né? E tem pessoas que têm maior facilidade, né? Tem um amigo meu que um dia ele pegou um desses vídeos e ele conseguiu sair do corpo, assim, que ele disse que se assustou, que entrou no quarto e viu ele deitado na cama. Ele disse que tomou um susto na hora e botou só um vídeo do YouTube pra ouvir. Muito interessante. E, gente, se vocês tiverem uma história parecida, mandem isso aqui. Se vocês tiverem técnicas também, quiserem comentar, tá bom? Fiquem à vontade. Eu estudo à noite em uma escola pública e em dias normais saímos às 22h30 do colégio. Porém, vez ou outra, algum professor falta por algum problema pessoal e a escola não tem professores substitutos. Então, nesses casos, a gente sai mais cedo. Nesse dia, a professora de filosofia havia faltado. Isso significa que a gente sairia mais cedo novamente. E como é noite e minha casa não é tão perto da escola, eu vou direto para lá, acompanhado do meu namorado, já que ele mora na mesma rua que eu, e a casa dele fica a uns 2 minutos da minha. Geralmente, o pai dele vai nos buscar, mas, como dito, a gente havia saído mais cedo e meu namorado não teve tempo de avisar para o pai antes, então seguimos o caminho a pé. O caminho foi tranquilo, já havíamos voltado sozinhos algumas vezes. Bom, até aí tudo bem, chegamos na frente da minha casa, conversamos um pouco, aí eu resolvi entrar e eu teria que acordar cedo no dia seguinte para ir para o meu estágio. Nos despedimos, passei pelo portão. Observação, meu portão é daqueles de barras de ferro, que dá para ver a rua de dentro. Porém, eu consigo apenas enxergar até determinada parte, já que as barras tapam a minha visão. E eu fiquei o acompanhando com os olhos até conseguir ver. Porém, bem na borda do meu campo de visão, eu vi que ele parou. Não consegui ver por completo, apenas uma pequena parte do seu lado esquerdo e a sua sombra no chão. Eu tentei colocar a cabeça para fora do portão para ver, mas o espaço entre as grades é pequeno e cabe apenas meu queixo. Pela sombra e pela parte que conseguia ver, deduzi que ele estava com as mãos nos bolsos, olhando para mim, parado. Aí eu gritei, "Não consigo te ver!"
pois achei que ele queria falar algo. Aí eu abri o portão para ver o que ele queria. E para minha surpresa, quando eu abri o portão, vi que meu namorado estava atravessando a rua da outra esquina e de onde ele supostamente estava não tinha nada, nem ninguém. Fiquei assustada, fechei o portão e entrei em casa. Resolvi mandar mensagem para ter certeza de que não era ele, mas eu sabia que era impossível ele chegar na outra esquina sem que eu o visse correr. Ele então disse que não parou em momento algum. Não me ouviu gritando nem abrindo o portão, que range alto quando é aberto. Não sei o que poderia ser, se era um doppelganger ou algo do tipo. No momento eu fiquei apenas confusa, mas depois, quando me dei conta, senti um frio na espinha. PS, entre a minha casa e a dele, tem um cara que mora dentro de um carrinho, daqueles de catador de lixo. Faz um tempo que ele está lá. No começo, em momento nenhum, a gente o via sair do carrinho. Então começamos a brincar, que ele era um skinwalker, um alienígena que tomava forma de outras pessoas. Quando contei ao meu namorado sobre o ocorrido, ele mencionou esse homem e que talvez ele fosse mesmo isso que a gente pensava. Bom, eu acredito que exista coisas além da nossa compreensão, porém eu fiquei muito assustada com isso. Bom, e esse foi o relato da Maria Paloma. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio. Até a próxima quarta!